Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nardelli, professor de Administração Geral para concursos, e a gente vai resolver nesse vídeo as questões do eixo 1 do Concurso Nacional Unificado 2024 para o bloco 3. Vamos lá? Primeiramente, me coloca à disposição aí nas redes sociais para trocar uma ideia, para ajuda em concursos aí, enfim, estou por aí, me chama, estou à disposição. Seguindo então agora questões do bloco 3 da prova da tarde, eixo 1. Primeira questão. Um gerente enfatizou três critérios ou requisitos de qualidade fundamentais aos indicadores de desempenho de sua organização. Para ele, o indicador deve ser. Então, ele cita três características, né? De fácil entendimento, economicamente viável e de fácil identificação no que se refere à origem dos dados, à série histórica. Vamos relembrar. Process Performance Indicator ou indicadores chaves de desempenho, né, Key Performance Indicators, os KPIs, todos eles têm essas seguintes características. Pode ter mais, né, mas essas são as mais importantes. Eles têm que ser representativos, ou seja, poucos, porém vitais, porque coletar indicador é um custo. Eles têm que ser simples, fácil de ser coletado, fácil de ser implementado, de ser entendido, comunicado, interpretado. Ele tem que ser equilibrado, ou seja, suprir as necessidades tanto de curto como de longo prazo na organização, e um não pode sobrepor o outro. Temporal, ele tem que ser medido com uma certa frequência, não precisando ser medido toda hora, porque é um custo, e nem demorando muito para medir, porque senão ele vai perder a atualidade. Economia, ou seja, os fins têm que ser justificados pelos meios, eu não posso gastar muito recurso para medir esse indicador, né? Adaptáveis, flexíveis pode ser também, ou seja, as novas contingências, as novas demandas, as mudanças. Disponível, ele tem que estar disponível para o tomador de decisão no momento de ser tomada a decisão, porque imagina, quando eu vou tomar uma decisão, eu não tenho a informação correta e demora para se ter essa informação. Não, não rola. E ele tem que ser rastreável, ou seja, os dados eles têm que ser rastreáveis. Eu tenho que auditá-los, eu tenho que guardar essa série histórica. Por quê? Porque senão, da onde veio esse dado? Será que ele é confiável? Certo? Então, falando todas as características, a gente volta. Ó, de fácil entendimento, a gente tem a simplicidade. Economicamente viável, a gente tem a economicidade. E de fácil identificação no que se refere à origem dos dados, a rastreabilidade, portanto, nosso gabarito. Sem possibilidade de recurso, questãozinha bacana. Questão 2. Apesar de inúmeros benefícios que um planejamento estratégico dinâmico, participativo e inteligente pode trazer às organizações, alguns cuidados devem ser observados para evitar desgastes e diminuir os riscos de insucesso desse tipo de planejamento. Dentre esses cuidados, é imprescindível. Vamos lá. Lembra as etapas do planejamento estratégico? Aqui eu trouxe um modo de vários autores, né? Aqui um dos modos do Chiavenato. Lembra? Eu defino os objetivos, ou seja, aonde eu quero chegar, a minha visão de futuro. Eu faço o diagnóstico ambiental, aonde eu estou, quais são as minhas forças, as fraquezas e as oportunidades e ameaças do ambiente, né? As forças de Porter, pode vir aqui também, as 5, né? Eu desenvolvo hipóteses, cenários, premissas, e a partir disso eu vou analisar as alternativas que eu tenho, ou seja, as estratégias que eu tenho. Vou escolher uma alternativa, uma estratégia, e aí eu implemento e monitoro. Beleza. Lembrado do planejamento estratégico, vamos à questão. A questão quer. Opa, estou na frente ali. A questão quer aquele cuidado a mais que a gente tem que ter para o planejamento estratégico não vai dar errado, né? Para não se dar errado. Olha só, a alternativa A. Declaração de missão seja clara e relativamente curta. Sim. De forma que sejam esclarecidos os valores éticos, perspectiva de mundo, linha filosófica da relação da organização com o ambiente. Olha, já não vai ficar tão curta assim, né? Mas tudo bem. O que basicamente determina o que é certo e o que é errado. Gente, essa declaração de missão aí, ele está se desdizendo. Curta, clara, ok. Mas a missão é a razão de ser da empresa. O que é certo, o que é errado, aqui está muito mais ligado aos valores da organização. Tá? Então ele misturou um pouquinho os conceitos aí. B. Estratégia descreva as características fundamentais do ajuste que uma organização alcança entre suas competências e recursos e as oportunidades e ameaças do ambiente externo, o qual permite que os objetivos da organização sejam atingidos. Bacana, ele deu justamente o diagnóstico ambiental aqui, tá? É o nosso gabarito. C. Formação da estratégia seja um processo deliberado de pensamento consciente. Sim. E que as estratégias sejam mantidas simples, únicas e explícitas. Única não. A gente vive num mundo cada vez mais VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, e ele muda muito rápido. Então, se você mantiver uma estratégia única aqui, não tiver planos B, planos de contingência, vai dar errado.
D. Formulação de estratégias favoreça esquemas interpretativos individuais e molduras, frames. Não. Se eu tenho uma estratégia que só quem pensou sabe, e eu faço uma moldura, ou seja, todo mundo só enxerga aquele frame, pode ficar uma coisa enviesada. Lembra? A estratégia ela é complexa, pode ser vista sob vários ângulos, sob várias faces diferentes. Então, é complicado falar em frame, né, em moldura. Isso até é um viés cognitivo. Padrão de filtragem, então, nada a ver. E processo de planejamento estratégico seja desenvolvido de uma forma totalmente estruturada e sistematizada. Sim, e que possam ser definidos controle suficiente para que sua aplicação conduza aos resultados esperados. Sabe o erro dessa questão? A gente não consegue ter todas as informações de início. A gente não consegue ter a melhor decisão possível. Essa ideia já está ultrapassada. A gente toma uma decisão satisfatória. Por quê? A gente não tem tempo suficiente, a gente não tem simetria de informação, na verdade, ao contrário, a gente tem assimetria de informação. Então, cuidado, tá? O tomador de decisão, aqui no caso o planejador, não tem todas as informações necessárias. Ele vai trabalhar com premissas, ele vai trabalhar com cenários, com contingências, com planos de gerenciamento de riscos. Pegou? Beleza. Questão 3. As organizações não possuem sistemas de controle idênticos e podem optar por diferentes estratégias de controle organizacional. Esse controle influencia a cultura, a forma de ser da organização, tá? Nesse contexto, uma instituição que está tentando se tornar uma organização de aprendizagem, com departamentos pequenos e incertos, adocráticos, escolheu o controle de clã como estratégia de controle organizacional. O controle de clã está ligado à cultura de clã. Trouxe aqui um pedacinho da apostila, só se você quiser bater o print aí, dar uma pause para ler, fica à vontade. Mas qual que é a ideia da cultura de clã? Cultura de clã é como se fosse, é exatamente, né, um clã, uma equipe onde equipe eu pensei assim numa equipe de futebol, uma equipe de esporte, onde a identificação entre os membros é muito forte, a coalizão é muito forte, né, a vontade de estar naquele grupo. Então, a ideia de controle hierárquico, controles rígidos, não pega aqui, não são necessárias essas atitudes. Não tem a ver com centralização ou descentralização. Não tem a ver com mecanismo formal. Relações pessoais, sim. Liderança, sim. Confiança, sim. Mas informações gerenciais, descentralização, não tem nada a ver. Preço, concorrência, também não tem nada a ver. Regras, não. Autoridade legítima, ou seja, chefia, poder racional legal, também não. Fiscalização, também não. Tem a ver com tradição, crença, aquela ideia como se fosse um grupo que, cara, para você participar desse grupo, tem até um rito de passagem para você debutar ali e passar um trote, como se fosse um trote. Pensa aqueles filmes americanos que tem as capa beta Y lá das, das universidades. Para você participar dali, você tem que ter um trote, você tem que ter um rito de passagem. Essa é a ideia do clã, tá? Então tem uma coalizão muito forte, tá? Um compromisso, uma cultura extremamente forte. Esse é o nosso gabarito. Show? Questão 4. Questões grandes, né? Os modelos de gestão de desempenho destinados a implementar uma estratégia devem ser capazes de traduzi-la para todos os níveis da instituição, estratégico, tático, operacional, em que será implementada, tornando tal instituição capaz de atuar efetiva e conscientemente em prol da realização dos objetivos definidos. Considerando esse contexto, uma organização pública construiu seu mapa estratégico, que tinha como função. O que é o mapa estratégico? Lembra, o mapa estratégico é o resultado final, né, na minha interpretação, é o resultado final da implementação do Balanced Scorecard, BSC. Lembra, o mapa estratégico é exatamente a tua declaração do Me Viva, né, do planejamento estratégico. Então, como eu vou demonstrar, né, a minha visão, a minha missão, a minha visão de futuro, os meus valores basilares, mas mais que isso, trazendo os indicadores do Balanced Scorecard aqui numa relação causal, causa e efeito. Como eu vou chegar até aquela estratégia? Através de indicadores balanceados e de causa e efeito. E eu faço questão de trazer esse mapa estratégico, por exemplo, aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele traz aqui, ó, não 4 perspectivas, mas sim 3, e diferentes daquela que a gente está acostumado do Balance Scorecard. Aprendizado e crescimento, clientes, financeiro e processos internos. Aqui ele traz diferente, ó, perspectiva de recursos, perspectiva de processos integradores e perspectiva de resultados para a sociedade.
Por que isso, Rafael? Porque o BSC ele é adaptável, não é tão rígido assim. Bem, da verdade, a gente trabalha normalmente as 4 perspectivas, mas elas são adaptáveis, ok? Beleza. Falei do mapa estratégico, vamos para a questão. Então, o mapa estratégico, ele tem a função de traduzir a estrutura da organização? Não, isso é organograma. Vantagem competitiva? Não, isso é cadeia de valor. Ou o VRIO, né, o modelo VRIO. Projeto organizacional? Enfim, a alternativa embaralhou coisas aqui. Aliás, todas as alternativas aqui não estão tão mal escritas, não, e podem até te induzir, tá? B. Apontar por meio de objetivos estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores de desempenho, a forma pela qual os ativos intangíveis, ou seja, aqueles de difícil mensuração, produzam resultados tangíveis, que é exatamente a ideia, a proposta do Balanced Scorecard. Como é que eu vou medir se a minha empresa está aprendendo e crescendo ou não? Como é que eu vou medir se eu estou melhorando os meus processos internos ou não? Esses objetivos difíceis de serem mensurados, a gente quebra de forma a traduzi-los de forma mais correta, o nosso gabarito. C. Estruturar as perspectivas funcionais que representam as visões específicas da. Ele está embaralhando coisa aqui. Não fala nada com nada, entende? D. Subsidiar a alocação de recursos financeiros até poderia ser e adequação do planejamento às várias limitações e contingências que possam afetar a eficácia organizacional, que avalia a extensão com que múltiplas metas são atingidas. Meu Deus, está falando groselha aqui. Essa cuidado, tá? Ó, comunicar de modo claro e transparente, o mapa estratégico faz. A todos os níveis gerenciais? Sim. E aos servidores? Sim. As metas oficiais e operativas? Sim. Por meio da declaração da missão e da definição dos fins? Sim. Mas procedimentos operacionais? Não. Indicadores, causais. A ideia da causa e efeito. Como eu vou chegar até aquela visão? Através dessas causas e efeitos. Fechou? 5. Em uma empresa, o chefe de um determinado setor listou todos os seus funcionários por ordem decrescente de desempenho, do melhor para o pior, considerando que as diferenças entre os funcionários são uniformes, ou seja, é tudo igual. Não é assim, o primeiro e o segundo lugar ficaram quase empatados. Não, é algo binário, assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o N. E deixando claro que apenas um funcionário poderia ser o melhor, ou seja, bem categórico, como se fosse uma fila. Pense em fila. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Essa é a ideia da ordenação simples, né? Ou da comparação simples. Aqui, eu te trouxe aqui as, né, vantagens e desvantagens lá na apostila, mas na questão ela trouxe como um sinônimo, né? Cuidado, tá? Ela trouxe classificação individual. Mas é a ordenação simples, é a mais simples de todas e uma das mais complicadas, né? Porque às vezes realmente o segundo colocado ele está muito mais próximo do primeiro do que do terceiro. É difícil de dar esse feedback, né? Lista de verificação é a ferramenta para a gente começar a fazer a avaliação de desempenho, né? Uma ferramenta preliminar. Escala de classificação adjetiva são categorias: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Escala de classificação ancorada no comportamento é mais uma análise comportamental. E classificação pela ordem do grupo, nunca ouvi falar. Se você ouviu, deixa aqui nos comentários. Fechou? Ótimo. Questão 6. O método dos cenários prospectivos, um pilar da gestão estratégica, além de facilitar o desenvolvimento do pensamento estratégico e a definição das estratégias, traz benefícios tais como, lembra, o planejamento prospectivo baseado em cenários, ele traz o quê? A ideia de estabelecer cenários futuros, aqui eu trouxe 3, mas podem ter vários, né? E a prospecção é justamente isso, a ideia de ter vários cenários. O futuro é completamente incerto. Eu vou tentar trazer cenários para me antecipar às mudanças, às possibilidades. Vamos lá então. Auxiliar na definição de estratégias? Sim. Permitir que a organização enfrente um ambiente incerto e melhorar o processo decisório? Sim. O que, por sua vez, ajuda a promover a comunicação dentro da empresa e o aprendizado organizacional? Opa, vou deixar essa daí de lado. Não era para ter dado o gabarito. Vou deixar ela de lado. B. Contribuir com conhecimentos atualizados para os processos de tomada de decisão? Sim. E ajudar a desenvolver a criatividade na empresa? Sim. Imaginar cenários, né? Que, por sua vez, favorece a identificação de novas oportunidades de negócio? Legal, olha que bacana essa daqui também. E a exploração de futuros determinísticos? Aí a questão pegou mal. Determinístico não. Lembra, se eu determino, se eu já sei que o futuro será daquele jeito, eu faço uma projeção, né? Não uma abordagem prospectiva. Projeção poxa, eu sei que o futuro vai se repetir, é uma repetição do passado. Né?
ou o passado vai se repetir no futuro. Isso é projetar, isso é uma previsão. Agora, no planejamento não, você tem vários cenários, várias possibilidades, tá? Então não é determinístico, o erro está aqui. C. Refazer constantemente o planejamento e os planos decorrentes. Sim, é dinâmico. Respondendo com eficácia às mudanças no ambiente. Legal. O que, por sua vez, possibilita que os administradores lidem melhor com as certezas ambientais? Não, gente. Incerteza ambiental. Lembra do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, mutável, né? Tem o MUVUCA também, é mutável, volátil, incerto. VUCA porque é uncertain, né? Em inglês. Beleza. D. Registrar rupturas de tendências promovidas pelos eventos identificados durante o processo e facilitar a criação das redes de troca de informações. Ok. O que, por sua vez, inibe o fluxo de informações? Pelo contrário, eu trabalhar cenários ali vai me potencializar e é necessário que eu perpasse com informação por todos os níveis, por todos os colaboradores. O colaborador precisa saber do processo do planejamento estratégico, ele precisa conhecer a estratégia da organização. E unificar e democratizar as questões estratégicas. Sim, com uma abordagem analítica e isolada. Não é isolada, gente. Não é eu no alto da minha colina pensando no futuro da minha organização. É algo interrelacionado, sinérgico, holístico, ponta a ponta, permeando toda a organização. Fechou? Já apontei os erros de cada uma delas, realmente a A era a que estava sem erro, mas tu vê que se você lesse rapidinho as outras, poderia ficar com dúvida, tá? É no detalhe aqui. Então, determinístico é o erro, certeza é o erro, inibir o fluxo de informação é o erro e abordagem isolada é o erro. Não sei se teve outros ali, mas é o que eu já marcaria ali como erro. Questão 7. Em meio à crescente preocupação global com a mudança climática e a perda de biodiversidade, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima meu Deus, o ministério está grande, né, o nome? Decidiu revisar e atualizar seus objetivos estratégicos para os próximos 10 anos, estabelecendo objetivos, metas e indicadores mensuráveis e eficazes de resultado. Legal. Qual é a principal característica desses indicadores? Cara, olha que bacana. Na verdade, assim, ó, eu não gosto de a principal característica, ok? Não dá para você falar uma característica. São todas essas que eu coloquei há pouco para você. Caíram duas na tua prova, hein? Duas de indicadores de desempenho. Mas todas essas características são importantes. E mais, eu diria que o mais importante é a representatividade. Por quê? São os poucos, mas os vitais, aqueles relevantes. Pensa no painel do teu carro, o painel de indicadores ali, né? Não tem todos os indicadores possíveis no mundo, tem os mais importantes para você. Por quê? Muito indicador acaba atrapalhando o processo de tomada de decisão. Lembra da racionalidade limitada. O administrador, o gestor, o presidente, o ministro, sei lá quem for, quem seja, não tem poder para tomar decisão, recursos cognitivos, de tempo, de dinheiro, para tomar a decisão melhor possível. Se você dá muita informação irrelevante para ele, vai se perder, vai enviesar o processo. Fechou? Beleza. Então vamos lá. Complexidade. Poxa, eu quero a simplicidade. Aliás, assim, ó, uma fórmula para se ter um indicador é da forma de índice, por exemplo, x dividido por y, quilômetros por hora, unidades por tempo, ou uma coisa menos outra, tipo um delta, uma diferença. O custo é igual ao preço menos o lucro, numa das fórmulas da contabilidade, né? Ou o lucro é o preço menos o custo, dependendo da abordagem que você tratar. Então, sempre, um indicador é algo dividido por outro ou algo menos outro. É simples, não precisa de muita complexidade. O indicador tem que ser específico? Poxa, específico sim. Se o velocímetro, ele marca a velocidade do carro. Metros por segundo, quilômetros por hora, jardas por minuto, sei lá, o painel do teu carro. Mas é uma coisa só, entende? Não vai ficar a hora mudando o indicador. Uma coisa é ele ser adaptável às novas demandas, às novas necessidades. Outra coisa é ele ser inconstante. Então, específico sim, generalidade não. Singularidade, variabilidade aqui, nem vou discutir, não faz sentido. Fechou? Então ele poderia trazer, vou voltar aqui, ó, vários outros, né? Mas não tem um mais importante, tá? Eu não penso dessa forma. Há um equilíbrio aqui entre os indicadores, entendeu? Beleza. Questão 8. Dois jovens administradores públicos foram designados para liderar um ambicioso projeto de melhoria dos serviços de coleta de resíduos na cidade de P. Eles decidiram aplicar o ciclo do PDCA.
com o objetivo de otimizar os processos de coleta de resíduos e melhorar a satisfação dos cidadãos. Considerando-se o PDCA, qual é a primeira ação que esses administradores devem executar para melhorar a gestão dos resíduos da cidade? Vamos lá. Relembrando o PDCA, ciclo iterativo de melhoria contínua, feito inicialmente pelo Schuhart Plan do C, PDS, e atualizado e difundido pelo Deming, da PDCA. Essas 4 etapas são interrelacionadas, cíclicas, buscando a melhoria contínua. Qual é a primeira etapa? Bom, é o plan. Só que até pedir o recurso dessa questão, eu falei, gente, não dá recurso. Pode até ser que entre algum recurso aí a banca CAT, mas eu não vejo dessa forma. Ah, Rafael, por que recurso? Porque consultar outros municípios para poder obter insights também poderia ser uma etapa de planejamento. O modo como eu vou fazer, o método, né, o como. Agora, antes de saber como eu vou fazer alguma coisa, o mais importante, o preliminar é o quê? Saber o que eu vou fazer, o que eu quero melhorar. E para fazer essa definição de o que eu quero melhorar, ó, a meta, o que e o método, o modo, como. Tudo isso faz parte do plano, mas o que vem primeiro. E para eu saber o que eu quero melhorar, eu preciso o quê? Fazer um diagnóstico do problema. Opa, vamos olhar, vamos analisar como é que está agora, vamos olhar esses indicadores. Vamos olhar o nível de satisfação dos clientes. Vamos olhar os problemas do agora, do as is, do atual. Para quê? Para ver o que eu preciso melhorar. E somente depois eu vou partir para o como eu vou melhorar. Ok, aí, definir o que e como, vou para o do, que é treinar quem vai fazer o processo de mudança, fazer a gestão da mudança, ou seja, diminuindo as dúvidas, tirando expectativas erradas, tirando os medos, liderando esse processo de mudança, porque as pessoas têm medo dessa mudança, né? Têm medo da incompetência gerada pela mudança, e vou começar a coletar dados. Bom, vou executar, né, fazer a mudança pretendida e começar a coletar dados. No check, né, na verificação, eu vou comparar os dados antes e durante esse processo do PDCA, após a mudança. E para o ACT, eu vou olhar. Aí sim eu vou analisar os dados da verificação. Se na verificação, na checagem, os dados melhoraram, na etapa do ACT, eu vou recongelar essa mudança, eu vou normalizá-la, documentá-la, difundir, disseminar, para evitar que esse modo de fazer novo não volte ao status quo, não retroaja. Tem que ter o efeito cliquê aí do direito constitucional. Já, se deu errado ou nada mudou, eu vou estudar o que deu errado e girar o PDCA de novo. E aí até dar certo, e aí eu recongelo, normalizo, normatizo, comunico, dissemino, documento essa mudança, para evitar que retroaja. Pegou a ideia? Revisei aí o PDCA, mas para você lembrar, ó, implementar um novo sistema de gestão, lançar uma campanha de educação pública, redefinir as rotas, tudo isso aqui é do. Você está mudando alguma coisa. Né? Consultar outros municípios para obter insights poderia ser, no plan, eu ver como eu quero mudar, ou ainda no ACT. Por exemplo, poxa, deu errado o meu PDCA. Eu vou olhar, fazer um benchmark, nesse caso aqui, né, consultar outros municípios, para ver, poxa, como é que vocês fizeram? Para eu tentar fazer aqui. Então pode ser tanto no plan como no act. Pegou? Então assim, se fosse quais etapas estão no P? Ok, poderia ser as duas, e aí caberia recurso. Mas ele quer a primeira ação. Ele não quer só que você saiba do P, entende? E aí é realizar o diagnóstico, entender a situação atual. Fechou? Me delonguei bastante, mas para você ficar bem craque aí no PDCA. 9. Um projeto de reflorestamento de áreas degradadas da Secretaria do Meio Ambiente visava a conservação da biodiversidade, promoção de práticas agrícolas sustentáveis e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais, concentrando-se na recuperação de áreas que sofrem perda significativa de vegetação nativa. Essa Secretaria de Meio Ambiente começou esse projeto de reflorestamento de áreas degradadas com o quê? De novo, gente, eu vou buscar, puxar a mesma ferramenta. Vocês poderiam resolver essa questão até como planejamento estratégico, as etapas do planejamento. Eu trago de novo o PDCA, tá? Vou tirar aqui, se você quiser, bate o print, ou pause, né? Mas qual que é a ideia? Como é que eu vou melhorar? Ele quer mudar, né? Ele quer trabalhar um projeto vai te trazer do ponto A ao ponto B de um atual, de um as-is ruim para algo melhorado, certo? Pensando em performance aqui, em áreas revitalizadas, algo assim. Ok. Desenvolver hortos de espécies nativas, isso é uma execução, eu já estou implementando essas mudanças. Exportação de vegetação nativa, acho até estranho aqui, mas beleza, lá no banco de sementes, lá da Noruega, da Suíça, Suécia, sei lá,
Finlândia, Islândia, eu sei que tem lá um banco de sementes, né? Poderia até ser, mas é uma implementação. Identificar áreas críticas. Opa, diagnóstico preliminar. Segura essa C. Monitoramento do crescimento. Isso já é durante. O monitoramento do crescimento da vegetação é do início ao fim, mas é algo de controle. Monitoramento pensa em um controle simultâneo. Plantio de espécies nativas também. Você já está implementando o negócio. Perceba, antes de você botar a mão na massa, você planeja 90% e executa 10%. Essa é a regrinha de ouro do administrador. Se você, primeiro, se você começa a fazer sem ter o diagnóstico, sem entender o contexto, sem perceber como está agora, o que você quer melhorar, como você quer melhorar, vai dar errado. A chance de você enviesar, ter um frame, lembra, né? Uma evidência confirmadora, ou seja, começar a coletar dados só que favoreçam a atitude que você já tomou, aí fica fácil. Então, antes de botar a mão na massa, de executar, de partir para ação, para e pensa. Faça o diagnóstico primeiro. E nesse caso aqui, identificação das áreas críticas. Primeiro eu vou olhar o que eu tenho, como é que está o problema agora, para depois pensar no futuro como eu vou melhorar. Bacana? E 10, a nossa última questão. Considere os conceitos de mapa estratégico e balança de scorecard. Lembra, ó, das 10 questões, 2 de indicadores e 2 de BSC. E também trabalha com indicadores, então a tua prova foi bem enviesada nesse sentido, né? Mapa estratégico e BSC. Qual das afirmações descreve a relação entre o mapa estratégico e o BSC? Lembra, ó, é a mesma ferramenta, elas são interligadas. A partir do BSC, trouxe agora aqui o BSC, porque já tem um mapa estratégico ali um pouquinho antes no vídeo. A partir do BSC, dos indicadores balanceados aqui, né, eu vou entender essa causalidade para como eu vou chegar na minha declaração da visão, da missão, dos valores. Então, como que eu vou perseguir essa estratégia numa relação causal? Isso é um mapa estratégico. E aí fica fácil. Aquele cara que está no nível operacional, que acabou de chegar na empresa, o diretor que está há 30 anos, que pegou várias mudanças no mercado, o planejador lá no nível estratégico, um diretor, um CEO, todo mundo vai entender a estratégia da empresa. E galera, a maioria não entende, não sabe aonde a empresa quer chegar. Acha que está fazendo o bem da organização e às vezes não está. Então, essa é a ideia do mapa estratégico. E o BSC ajuda na criação no mapa estratégico. Na verdade, o mapa estratégico, ao meu ver, é o ápice, é o resultado final do BSC, né, como artefato, ok? Então, mapas estratégicos são usados para visualizar a estratégia que o BSC mede e monitora? Bacana. Mapa estratégico e BSC são ferramentas concorrentes? Não, é a mesma ideia, são conjuntos. C. Mapa estratégico serve como fase preliminar do BSC? Não, é o contrário. Mapa estratégico são uma alternativa ao BSC? Não, não são disjuntos. E o BSC é um subconjunto do mapa estratégico? Poderia ser. Focado apenas na perspectiva de aprendizagem e crescimento? Não, focado em todas as perspectivas. Só que lembra, o BSC pode ser adaptável, seu mapa estratégico pode ser adaptável. Por exemplo, numa organização pública, ela pode optar por não ter um indicador financeiro, uma perspectiva, perdão, financeira, vai ter vários indicadores ali. Ela pode mudar, sem problema nenhum. Pode mudar, por exemplo, numa organização pública, onde a gente vê a perspectiva do cliente, a organização pública fala, não, vamos colocar ali da sociedade, do cidadão. Lógico, tem mais a ver com aquela organização, entendeu? Então, não é só uma perspectiva, não limita aqui não. Alternativa A, portanto. Fechou? Bom, curte aí o vídeo se você gostou, enfim, me coloca à disposição, comenta aí se você está com alguma dúvida ainda, e me coloco à disposição aí nas redes sociais, sempre lá no Instagram também tem bastante dica, questão resolvida, enfim. Tá bom? Deixo vocês por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Tchau.